Você já parou para pensar por que os carros estão cada vez mais caros e cada vez piores? Não parece estranho que, mesmo pagando mais, a sensação seja de estar recebendo menos? Pois é, isso não é impressão sua. Isso é estratégia. É engenharia reversa da frustração, um plano meticulosamente arquitetado para te fazer sentir que está evoluindo enquanto, na prática, você está apenas girando em círculos, sempre pagando mais por uma experiência cada vez mais limitada. As montadoras descobriram a fórmula perfeita: aumentar preços, reduzir qualidade e ainda assim manter você comprando. Parece mágica, mas é manipulação. E sabe qual o pior? Essa manipulação é tão sofisticada que ela é feita de forma quase invisível. A cada ano, um novo detalhe exclusivo, uma nova função que parece indispensável, um facelift que dá uma falsa sensação de novidade. O que era padrão ontem vira opcional hoje. E o que era opcional vira pacote caríssimo amanhã. Hoje você vai entender como essa indústria bilionária te faz gastar mais, se endividar e ainda achar que está fazendo um bom negócio. Vai descobrir os bastidores de um sistema onde você é apenas uma engrenagem, um consumidor treinado para aceitar menos em nome da modernidade. Fica comigo até o final, porque vamos revelar estratégias obscuras que nem mesmo os vendedores das concessionárias admitem. Você vai entender por que seu próximo carro pode ser a maior armadilha financeira da sua vida. Sabe aquele acabamento preto, brilhante no painel? Aquele botão Start, Stop? O painel digital que parece tablet? Tudo isso é parte de uma ilusão vendida como luxo. A verdade é que muitos desses recursos não passam de adereços para mascarar a simplicidade do carro. É o que chamamos de luxo plástico, um show de maquiagem automotiva que serve para esconder a verdadeira natureza do produto: pobre, genérico e frágil. Itens como molduras cromadas, luzes ambiente, pedaleiras esportivas e costuras contrastantes são introduzidos para causar impacto visual e emocional. Mas e o que realmente importa? E a estrutura do carro? E os freios? A suspensão? O projeto de engenharia? Você troca barras estabilizadoras por molduras metálicas. Troca isolamento acústico por um friso pintado. Troca qualidade por aparência. E essa troca é sempre silenciosa, mas constante. Um verdadeiro downgrade com verniz de inovação. Pior, esse falso luxo cria um efeito psicológico. O comprador se sente especial, exclusivo, parte de uma elite imaginária. Tudo por causa de uma luz azul no painel. E essa ilusão é o que mantém a engrenagem girando. Você já se frustrou com um carro que era lindo, mas decepcionante no dia a dia? Comenta aí qual modelo e o que mais te incomodou. Vamos expor esses casos juntos. Vamos falar sobre o que você não vê. Em nome da economia e do lucro, as montadoras começaram a cortar tudo que podiam. E não estamos falando só de itens de série. Estamos falando de estrutura, materiais, segurança, carros com menos aço de alta resistência, com soldas mais frágeis, com menos isolamento acústico, com componentes cada vez mais leves, e não no sentido bom da palavra. Esses cortes acontecem na surdina. Não aparecem nos catálogos. Não são informados nas fichas técnicas. E tampouco são explicados nas concessionárias. Porque se fossem, ninguém comprava. Em alguns modelos populares, a diferença entre o carro brasileiro e o europeu, mesmo com o mesmo nome, é brutal. Enquanto lá fora o mesmo carro tem 6 airbags, aqui chega com 2. Enquanto lá a suspensão é reforçada, aqui ela quebra com poucos anos. É uma engenharia do improviso, onde cada centavo economizado vira $1 de lucro para o acionista. E o consumidor? Fica com um carro que parece novo, mas envelhece como pão fora da geladeira. Se liga, que agora a gente vai mostrar como até a central multimídia serve de distração para esconder esses cortes. Spoiler, você tá pagando caro por uma tela e esquecendo do resto. Vivemos numa era em que a tecnologia está em todos os lugares, e o mercado automotivo soube aproveitar isso melhor do que ninguém. Aquelas telas enormes no painel, os painéis digitais, o Wi-Fi embutido, a conectividade com o celular.
Tudo isso virou a vitrine principal dos carros modernos. Mas aqui está o segredo obscuro. Essa tecnologia, que parece trazer tanta inovação, é usada para te distrair, literalmente. Enquanto você fica hipnotizado pela tela colorida, pelos gráficos bonitos e pelas funções mirabolantes, a estrutura do carro, a qualidade dos materiais, os itens essenciais de segurança e conforto vão ficando de lado, escondidos atrás da cortina digital. Sabe aquela central multimídia que trava, demora para responder e até reinicia sozinha? Pois é. Ela ocupa o espaço onde poderia ter sido investido em uma suspensão decente, airbags extras ou até um motor mais robusto. E tem mais. Muitos recursos tecnológicos são implementados às pressas, com falhas constantes, só para você sentir que está comprando o futuro, enquanto na realidade está pagando caro por um sistema inacabado e caro de manter. Você também já percebeu que alguns carros só ganham esses upgrades digitais em versões caras, forçando você a pagar muito mais só para ter uma função que em outros segmentos é básica? Essa distração tecnológica cria um efeito psicológico poderoso. Você associa modernidade com qualidade e esquece de questionar o que realmente importa. Se já caiu nessa armadilha da Bonza tecnologia, comenta aí qual recurso moderno mais te impressionou e depois te decepcionou. Vamos compartilhar essas experiências para abrir os olhos de quem ainda vai cair. Comprar um carro nunca foi só apertar o botão da compra. Por trás da promessa de facilidades está a maior armadilha financeira que a indústria criou para manter você preso: o financiamento. Vamos destrinchar essa jogada. Na concessionária, o vendedor te oferece parcelas baixas, entrada facilitada, condições imperdíveis. Tudo isso para fazer você se sentir confortável e seguro, como se o sonho do carro próprio estivesse a um passo de se realizar. Mas o que ninguém te fala é que essas parcelas são armadilhas camufladas, que somadas no final custam muito mais do que o preço à vista. A inflação dos juros, os seguros embutidos, as taxas administrativas, os encargos financeiros, tudo isso inflaciona o valor final para níveis estratosféricos. Por exemplo, um carro anunciado por 90 mil pode acabar custando mais de 140 mil no fim do financiamento. Isso quando você consegue manter todas as parcelas em dia, porque o menor atraso já gera multas, juros adicionais e até ameaça seu nome no SPC e Serasa. E as montadoras, elas lucram não só com a venda do carro, mas com essas parcerias secretas com bancos e financeiras, que recebem comissões para oferecer esses planos que parecem bons, mas são verdadeiros laços para te amarrar por anos. Isso cria um ciclo vicioso. Você se endivida, não consegue trocar de carro, fica preso a um bem que desvaloriza rapidamente e ainda tem que arcar com custos crescentes de manutenção e seguro. Já se enrolou com financiamento de carro? Conta sua história nos comentários. Sua experiência pode ser o alerta que alguém precisava para fugir dessa armadilha financeira. Agora, vamos falar sobre números. Os números que ninguém mostra para você. Quanto custava um carro popular há 10 anos? Quanto custa hoje? E mais importante, o que você recebe por esse preço? Em 2013, com 40 mil reais, você conseguia comprar um compacto completo, equipado, com itens de conforto e segurança que hoje são raridade até em modelos mais caros. Hoje, para sair de uma concessionária com um modelo básico, você precisa desembolsar mais do dobro. E ainda vai ter que abrir mão de muitos itens que antes eram padrão, como ar-condicionado, airbags laterais e até vidros elétricos nas portas traseiras. Essa diferença absurda não é só culpa da inflação tradicional. É resultado de uma estratégia cruel das montadoras para aumentar seus lucros, mesmo que isso signifique sacrificar a qualidade e o valor real do produto. Enquanto o custo da produção até diminuiu em alguns aspectos, graças ao corte de materiais e à terceirização, o preço para o consumidor subiu acima da média do mercado. E as desculpas são sempre as mesmas: alta do dólar, falta de semicondutores, pandemia, guerra. Mas veja os balanços das montadoras. Os lucros não param de crescer. Quem paga essa conta? Você, o consumidor.
Essa inflação disfarçada é uma facada nas suas economias e uma demonstração clara de que o mercado está cada vez mais distante das necessidades reais do público. Se você já sentiu que está pagando um absurdo por um carro que não vale o preço, se inscreve no canal agora e deixa o like. Você não está sozinho nessa luta contra a indústria. Você já deve ter escutado aquela promessa clássica das montadoras: motor 1.0 turbo, mais potência com menos consumo. Parece até mágica, não é? Um motor menor, mais eficiente, que entrega potência e economia ao mesmo tempo. Mas, na prática, essa história tem muito mais fantasia do que realidade. A verdade é que esses motores modernos são projetados para brilhar apenas nos testes de laboratório. Aquelas condições perfeitas, sem trânsito, sem peso extra, sem ar-condicionado ligado, que você sabe que nunca acontecem na vida real. Na cidade onde você enfrenta congestionamento, sobe ladeiras, dirige com o ar ligado no máximo e leva carga no porta-malas, esses motores engolem combustível de forma surpreendente. Pior, para compensar a perda de torque dos motores pequenos, as montadoras apelam para transmissões automatizadas, que muitas vezes são lentas e ineficientes, piorando ainda mais o desempenho e aumentando o consumo. E tem mais: o uso do etanol, que deveria ser uma alternativa sustentável, na prática muitas vezes gera um gasto maior do seu bolso, porque o etanol rende menos, custa quase o Weinmotindo mesmo e exige manutenção mais frequente. Enquanto isso, a publicidade exibe números milagrosos que parecem saídos de um mundo paralelo, o mundo dos comerciais de TV. Essa promessa de economia virou uma jogada de marketing para vender carros que custam caro, que consomem mais do que você imagina e que, no fim, pesam no seu bolso muito mais do que deveriam. Se você já foi enganado por um motor econômico que bebe mais do que um velho Opala, compartilhe a sua história nos comentários. Isso pode ajudar muita gente a evitar o mesmo erro. Você lembra quando o mercado de carros usados era a salvação da classe média? Comprar um usado significava economia, liberdade e manutenção acessível. Era um jeito inteligente de andar de carro. Mas as montadoras não querem mais isso. Elas estão armando um plano silencioso para acabar com essa opção. Como? Tornando a manutenção dos carros modernos mais complexa, cara e restrita. Você já tentou trocar uma peça simples em um carro atual e percebeu que precisa de equipamentos eletrônicos sofisticados, de programas exclusivos e de um serviço autorizado? Pois é. E o preço dessas peças? Um farol de LED original pode custar mais que um notebook de última geração. Um sensor de estacionamento? O valor é tão alto que parece piada. E o pior, você não pode levar o carro para o mecânico da sua confiança, porque os fabricantes bloqueiam a compatibilidade de softwares e garantias, obrigando você a ir na concessionária, onde o preço é absurdo e o serviço demora. Essa estratégia não é apenas para aumentar o lucro, é para destruir o mercado de usados, te forçar a comprar um carro novo e garantir que você fique sempre no ciclo do consumo. O resultado? Você paga caro para manter um carro que deveria ser simples, e no final acaba vendendo ou trocando por um modelo novo, que vai repetir o ciclo. Se você já sofreu com preços abusivos de peças ou com problemas na manutenção, conta pra gente qual foi o modelo e o que aconteceu. Sua experiência pode alertar muita gente. Hoje em dia, o design dos carros parece saído de filmes de ficção científica. Linhas agressivas, faróis de LED, rodas enormes, pintura metálica que brilha em qualquer luz. Mas será que isso realmente importa? O problema é que, enquanto as montadoras investem milhões em deixar o carro lindo por fora, a funcionalidade e o conforto são jogados para escanteio. Capôs gigantescos que não têm espaço real para motor, cabines apertadas onde os passageiros mal conseguem se mexer, porta-malas com formatos estranhos que impedem a acomodação prática das bagagens. Os bancos traseiros, que deveriam acomodar confortavelmente 3 adultos, mal conseguem dar espaço para as pernas. E tudo isso é maquiado com iluminação interna elegante, luzes de LED e detalhes cromados que custam caro, mas não agregam valor real ao usuário. Esse design é uma estratégia de marketing, um truque visual para fazer você comprar um carro que parece caro e sofisticado, mas
que na verdade é pobre em ergonomia e qualidade. Além disso, essas linhas arrojadas escondem defeitos estruturais, soldas feitas às pressas, materiais frágeis, pontos de impacto que não aguentam um acidente sério. Ou seja, a beleza exterior pode ser uma armadilha que te deixa vulnerável. Já comprou um carro que parecia perfeito na concessionária, mas te decepcionou no dia a dia? Conta pra gente qual foi e o que te incomodou. É importante compartilhar para ninguém cair nesse mesmo truque. Agora que você já viu todo o lado obscuro desse mercado, a pergunta que não quer calar é: como não ser mais um peão nesse jogo? Primeiro, informação é poder. Você precisa ir além da propaganda brilhante e das promessas falsas. Estude o mercado, leia análises, pesquise reclamações reais de donos, compare versões e anos de fabricação. Não aceite só o que o vendedor diz, porque ele está treinado para vender, não para te proteger. Segundo, consciência de consumo é fundamental. Não caia nessa armadilha do upgrade constante. O marketing te empurra para trocar de carro a cada 2 ou 3 anos, mas isso só beneficia as montadoras. Se o seu carro atende às suas necessidades, cuide dele direito. Manutenção em dia, revisão, proteção contra ferrugem e desgaste. Terceiro, prefira modelos com boa reputação, que tenham manutenção acessível e não sejam reféns de tecnologias que encarecem tudo. Olhe para o básico: segurança, durabilidade, conforto real. Não se deixe enganar por telas gigantes ou nomes pomposos de versões. Quarto, não compre por impulso. Se sentir pressão na concessionária, se o vendedor apertar para fechar negócio rápido, saia. Respire, pesquise, volte depois. Carro é patrimônio, investimento, e se você não cuidar disso, será apenas mais uma vítima do sistema. Quinto, avalie a compra do usado com atenção. Muitas vezes, um carro usado bem cuidado é melhor negócio do que um zero com cortes e preços inflacionados. E, se for comprar novo, negocie cada ponto. Não aceite o primeiro preço e lembre-se, o barato pode sair caro. Por fim, compartilhe essa informação. Fale com seus amigos, familiares, porque o golpe não é só contra você. É contra todo consumidor que sonha em ter um carro digno. Se você quer continuar sabendo dessas verdades ocultas, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Quanto mais gente souber disso, menos vítimas haverá. O sistema é obscuro, mas a verdade vai te libertar, montadoras. Elas são gigantes que dominam o mercado com mão de ferro, usando estratégias que vão desde o corte de qualidade até o controle do seu bolso via financiamento. Pagamos mais por menos, somos enganados pela aparência, distraídos por tecnologias vazias e presos em dívidas que só crescem. Mas agora você sabe o que está por trás dessa cortina. Você tem o poder da informação, o maior trunfo para não cair mais nas armadilhas. Não deixe que o sistema tire seu dinheiro, seu tempo e sua paz. Seja um consumidor consciente. Escolha com cuidado. Questione. Exija qualidade real. Esse vídeo não é só um alerta. É um convite para abrir os olhos, sair da manipulação e fazer parte de uma mudança necessária. Se curtiu esse conteúdo pesado, compartilha com quem precisa ouvir isso. Quanto mais a gente espalhar essa verdade, mais forte será a nossa voz contra esse sistema sombrio. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a desmascarar os esquemas que ninguém quer que você saiba. Fique atento, porque o jogo está longe de acabar. E quem não estiver preparado vai perder muito mais do que dinheiro.